aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, appcast, appcast, o podcast da app. Appcast. Olá, que bom ter você aqui no nosso podcast. Esse é o AppCast, é o podcast da Associação de Profissionais de Propaganda, e estamos aqui semanalmente para trazer para você conteúdos e bate-papos, principalmente bate-papo com gente boa demais, e hoje não vai ser diferente, né, Carolzita? Pois é, meu amigo radialista. É isso aí, Carol. O meu sonho é chegar nessa entonação. Ai, acho tão bonito. Cara, isso assusta pessoas, crianças em festa. Assusta criança, tem assusta o seu valor, pessoas. né? Tem gente que acha que você tá sempre brabo, porque a hora, no momento da indignação, você fala, pô, mas não é possível. A pessoa fala, E sai aquela voz assim, né? sai a voz de Deus. Eu vou chegar lá. Não, fica como você tá, que é melhor. Ah, não sei, eu tô gostando dessa coisa, assim, meu podcaster e tal, né? Preciso desenvolver isso. Podcaster, por que você faz? Eu sou podcaster. E você, Lupe, como é que você passou a semana? Passou bem? Desde o nosso último programa, que você viu, tá fazendo frio. Pois eu achei que nunca mais a gente ia sentir frio nessa cidade. Então, mas assim, você sabe que eu não sei se eu comemoro ou se eu fico com muito medo, perto de tudo que vem acontecendo. Pois é, tem uns caras que... Antes da gente aqui começar a apresentar a nossa grande convidada, que eu ainda não posso falar quem é segredo ainda, pra criar aquela expectativa no nosso ouvinte, né? Recados importantes. App Brasil. Precisamos do quê, Lupe? Precisamos de associados. Associe-se e também para que a gente possa trazer material, para que a gente possa trazer conteúdo para os nossos associados, a gente precisa de din-din, dinheirinha. Patrocina, fala lá com o Regi, fala lá com o Zé Maurício, fala com o Silvio, fala com a gente. É melhor. Fala com a gente. A gente tem aí umas cotas muito interessantes e uma entrega bem bacana. Eu não vou contar que porque vocês têm dinheiro, tá bom? Abre um pouco esse bolso aí, porque é baratinho. Patrocina a PPcast. Olha aqui, a gente faz um baita trabalho aqui, bem trabalhado, né? Bem trabalhoso, né? Então, patrocine as iniciativas da PP, associem-se, sigam a PP nas mídias sociais, no LinkedIn. A gente tem uma comunidade enorme com mais de 40 mil profissionais da área de propaganda, comunicação e marketing. Tem bastante discussão, bastante coisa legal acontecendo nos grupos, no nosso LinkedIn, o nosso Instagram também. Segue lá para acompanhar tudo o que está acontecendo, tudo que a gente está fazendo aqui, o próprio PPcast. E eu também queria lembrar, Lupe, que dia 14 de setembro tem um grande evento, o maior evento do mercado para os nossos queridos estudantes, né? Sim. Acho que é a 34ª ou 5ª edição, hein? Olha lá, cadê o ombudsman pra corrigir a gente? Nunca lembro o número também. Então, eu acho que é 34ª ou 5ª, mas enfim. Mas acontece o Festap já tá, né, com os ingressos à venda e tá voando, o primeiro lote já tá acabando, vai acontecer dia 14 de setembro na ESPM e na Belas Artes simultaneamente. Vai ser que nem o ano passado, foi muito legal, a gente fechou a rua, vira um grande evento, uma grande festa, e além, claro, né, de grandes palestras, grandes profissionais que vão ali compartilhar experiências e falar tudo o que está acontecendo no mercado. Não percam, e aliás, né, não percam mesmo, porque os ingressos estão, já acho que já tá chegando já. O ano passado, só para você ter uma ideia, foram 1.800 e algumas... Quase 2.000 pessoas participando. Inscritos, então garanta a sua vaga. Olha lá, ele aproveita, né? Ele tem que mostrar aquele radialista. Mas... agora vamos lá. Vamos lá, que a gente tá com uma pessoa muito incrível aqui, que a gente tá aqui, fica falando um monte de coisa e não chega na pessoa incrível. Você tem falado dela há muito tempo, tava muito curioso, e eis que ela está aqui e eu pude conhecê-la agora há pouco. Pois é. A nossa convidada, ela é uma líder influente e inspiradora no campo do desenvolvimento feminino e da igualdade de gênero. Atualmente, ela ocupa um cargo de presidente no Consulado da Mulher, uma instituição que se dedica a transformar sonhos e realidade ao promover a geração de renda por meio do empreendedorismo feminino. A nossa convidada também representa o Brasil como delegada do W20. Você já esteve no mesmo espaço que uma delegada do W20. Isso é muito chique, não é? Quando a gente fala que não tem roupa, realmente não tem, por isso que eu até vim de camiseta. Não adianta, né? Quem é o
20, né? É um influente fórum de política das mulheres, né, do G20, dentro do G20, que destaca, né, na promoção de políticas que visam melhorar a situação das mulheres no âmbito global. G20 que está acontecendo no Brasil esse ano. Está acontecendo aqui no Brasil. E quem vem para falar com a gente é a Adriana Carvalho! Bem-vinda, Adri! Muito obrigada. É uma honra estar aqui com a Carol, que eu gosto muito, e ter conhecido o Lu. A gente está muito feliz que você topou participar. Adri, eu tive, né, o grande privilégio de conhecer a Adri nesse ano, e já foi um negócio assim... Realmente, quando eu falo aqui que é muito inspiradora, realmente é uma mulher muito inspiradora. Por isso que eu falei, não, ela tem que vir pro AppCast, gente. Contar pra todo mundo o que tá fazendo, nas ações que estão... Você disse bem, pra todo mundo. É, pra todo mundo. Tem que ser pra todo mundo. E aí eu já queria... Eu tô falando muito, Lu. Você quer mandar a primeira pergunta? Não. Manda ver. Mas, Dri, eu sempre gosto, né, de trazer contexto para as pessoas que estão chegando. Tá chegando agora, eu não conheço a Dri. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Qual foi a sua caminhada para você chegar até aqui hoje? Você repetiu de ano alguma vez? Não, brincadeira. Não, mas eu não repeti. Já pensou de cara, você pergunta, você repetiu de ano? Você pegou DP na faculdade? Eu peguei DP na faculdade. Conte mais sobre isso. Você sabe que eu tenho um pesadelo recorrente. É mesmo? Eu sonho que eu não me formei. Que eu ainda tô fazendo a DP. Olha lá, terapia, hein? Cadê a terapia? Fale-me mais sobre isso, Adriana. Olha, a gente já foi direto. Já foi. Mas quem eu sou na fila do pão, né? Aí do outro podcast. Aí já traz outro podcast, né? Carol, só uma correção, eu sou diretora executiva, tá? A presidência mesmo do Instituto, ela tá a cargo da Andréia Clemente. Alô, Andréia. Tá bom. Oi, Andréia. Que é VP na Whirlpool, que é a principal mantenedora do consulado, tá? Tá então, joia, perdão, gente, de correção aí. Tranquilo. É que nem quando eu trabalhava na ONU, que o pessoal falava que eu era a diretora executiva da ONU. Mas na ONU você foi presidente. Não, eu fui gerente. Olha lá. Mas começou essa pessoa aí, só o fato de você ser alguma coisa da ONU, né, já tá bom, né? Mas eu era elevada constantemente de cargo. Pena que a remuneração não era altura, não era a mesma. Mas é isso, eu tô com 52 anos, né? Acho que eu tô mais parecida com o Luffy aqui do que a Carol. Não, Luffy não chegou a tanto. Que isso, você faço 5-4 esse ano. Muito bem, Luffy, somos da geração aí, final de 69, 70, né, 71. Tá aí, né? Sou paulista, tenho 2 filhas, casada, cachorro. Trabalhei muitos anos em indústria química, né? Então, durante muitos anos eu me formei em economia, né? E quando eu me formei, a última coisa que eu achei é que eu ia trabalhar nessa área social. Então, eu era uma pessoa, assim, muito preocupada em simplesmente crescer na minha carreira e juntar o meu dinheiro, tá? Então, durante muito tempo, minha carreira foi realmente a cada 2-3 anos, subindo de cargo. Quantos anos né? na indústria química? 17 anos. Então, consegui chegar num posto legal, né? Terminei como diretora de suprimentos, né? Desculpa, de suprimentos não, diretora de supply chain, né? De cadeia de suprimentos. Então, foi uma carreira bem legal. É uma empresa que eu trabalhei muitos anos, que eu sou muito grata, né? Até hoje tenho amigos e me possibilitou muito conhecimento mesmo, assim. Então, foi uma escola bem legal, assim. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, então, sei lá, de 2 em 3 anos, eu tô sempre querendo me meter em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Isso é muito legal. Mas quando a minha filha mais nova nasceu, a Carol, que tá agora com 17, eu realmente fui convidada, porque eu era uma das poucas mulheres líderes, para assumir a rede de mulheres, né? Porque já que eu era uma das poucas mulheres que tinha chegado numa posição mais alta, o que a gente podia discutir e fazer para que mais mulheres chegassem, principalmente em indústria em geral, né? Indústria tem muita gente com background de engenharia, de carreiras mais de exatas, e embora hoje as mulheres estudem mais do que os homens, se formem mais, e claro, eu como sou uma mulher me sinto privilegiada, mas na verdade isso não é bom também, gente. Isso é um dos sintomas das desigualdades, quando a gente não tem ambos estudando bastante, né? Quando a gente manda meninos para o trabalho mais cedo e abandonam a escola. Na verdade, queremos uma sociedade onde mulheres, homens, né? Ou qualquer que seja o seu gênero, estudem cada vez mais, né? E não precisem abandonar a escola. Mas fecha parênteses, né? Então, eu comecei a estudar essas questões e comecei a liderar, e daí eu comecei a me apaixonar, porque eu sou essa pessoa que de tempos em tempos, graças a Deus, eu só não mudo de paixão com meu marido, que eu já tô há 20 anos, mas de resto, eu adoro. Como é que é? Coloca
Toca a música, faz a voz do locutor, Lupe. Momento paixão aqui no AppPcast. Mas de resto eu tenho que dizer que Essa é eu a sou uma história de Adriana. É a história de Adriana. Eu sou de paixões, assim, pequenas paixões. Então, uma hora eu gosto de vinho Malbec, outra hora eu gosto de Pinot Noir, outra hora eu gosto de um que tipo de legal. sorvete. Então, eu tenho algumas manias que elas vão passando. Então, eu me apaixonei pelo assunto. Esse assunto também não passou ainda. Já faz aí 17 anos e eu gosto muito. 17 anos também agora, já envolvida nas frentes. Nas questões de gênero, né? E nas questões de diversidade, equidade e inclusão como um todo, Da né? economia ficou lá no passado. Usa um pouco atrás, né? Mas na verdade, assim, a economia, eu acho que esse meu entendimento de finanças, de negócio, mínimo de economia, porque eu nunca atuei realmente como economista, ele me ajuda muito porque a gente vive numa sociedade de lógica capitalista, né? Exatamente. Então, você entender o que é questão de justiça social, mas ao mesmo tempo é de desenvolvimento econômico, de prosperidade, é muito legal juntar essas duas lados. Então eu sou muito grata ao meu background, porque ele me ajuda a entender muitas vezes, por exemplo, quando eu advogo em causa da diversidade, da equidade de gênero, eu falo, é a coisa certa a ser feita, nós estamos em pleno século XXI, em 2024, não é possível que as mulheres ainda sejam mortas porque elas são mulheres. Exato. Então é justiça, mas é também uma questão de prosperidade. Por exemplo, tem um estudo que um aluno de uma amiga minha fez quando ele estava no INSPER, que ele fazia uma correlação. Cidades com menos diferença salarial eram as cidades que tinham mais crescimento de PIB, tá? Puts. Então, assim, quando você tem menos desigualdade, você tem mais democracia, você tem mais estabilidade, você tem mais crescimento econômico. Então, é o justo a ser feito e é o mais inteligente a ser feito. Nossa. Eu toquei nesse assunto da economia, porque a gente vai falar ali na frente o quanto a economia é importante hoje no trabalho que você vem fazendo num determinado... Mas vamos por partes, como diria Carol. Jack. Carol Jack. Ô, Adriana, toda essa tua trajetória, você caiu no consulado da Isso. mulher. E a gente tava conversando ali antes, eu vou até trazer, porque foi um ponto que você trouxe lá no nosso papo, de 98 ali até 2004, parece que teve um boom de surgimentos dentro do ESG, dessa questão do social ali, de vários institutos que foram aparecendo até chegar no consulado. Eu queria que você falasse um pouco desse período e já vamos emendar já pro consulado da mulher já. Perfeito. Então, eu gosto muito de história, gente. Eu acho que a gente sempre tem que entender um pouquinho os Contexto é movimentos. tudo, né? Contexto é Contexto é tudo. tudo. Também acho, Carol e Lupe. Então, assim, no finalzinho ali de 98, 99, comecinho de 2000, é quando todas essas iniciativas de cidadania, né, de responsabilidade corporativa, elas se articulam de uma maneira mais robusta, tá? Então, foi quando surgiu, por exemplo, no Brasil, o Instituto Ethos, onde vários empresários e empresárias se uniram ali, empresas, dizendo a gente tem responsabilidade ambiental, a gente tem que combater corrupção, a gente tem que garantir trabalho decente, a gente tem que garantir uma sociedade sana, né? Globalmente, o Ethos representava no Brasil o Pacto Global. Hoje o Pacto Global também existe como entidade no Brasil, mas o Pacto Global foi a chamada do Kofi Annan, que na época era o secretário-geral das Nações Unidas, dizendo as empresas fazem parte da construção desse novo mundo. A gente precisa que as empresas entendam que elas precisam contribuir para o meio ambiente, elas precisam contribuir para o mundo do trabalho e o trabalho digno e decente, precisam contribuir para a anticorrupção, né? Então as empresas precisam estar nisso. Então ele cria essa iniciativa das Nações Unidas que chama Pacto Global, onde as empresas têm esses compromissos, né? Então isso aconteceu acho que em 2002 ou 2003. Então, e nessa época você vai vendo alguns, por exemplo, o GIF no Brasil, que é a associação que reúne todas as fundações e institutos empresariais também, é de 98, 99. Então, a Whirlpool, que é a dona da marca Consul e Brastemp, KitchenAid aqui no Brasil, ela abraça essa onda de organização e ela imagina, não, a gente precisa ter uma ação social, porque é o certo a ser feito, né? Então, o que ela abraçou, para além de todas as questões ambientais, que faz aí 70 anos que a gente está nessa agenda, mas em 2004 ela falou, não, vamos apoiar as mulheres empreendedoras, né? Então, como que a gente assegura que mulheres empreendedoras têm
treinamento, tem assessoria, tem mentoria, tem recursos para que elas consigam prosperar, né? E quando a gente vê a realidade das mulheres no Brasil hoje, ainda muitas mulheres, elas empreendem não porque é bonito, gente. Elas empreendem porque elas não têm nenhuma outra opção. Se elas não fizerem um bolo, se elas não lavarem roupa, se elas não fizerem alguma coisa, elas não têm dinheiro para botar na mesa. E daí elas não se alimentam, seus filhos não se alimentam, né? A gente tem aí muitas mulheres chefes de família no Brasil. 40% das famílias no Brasil tem uma mulher e muitas delas estão concentradas nas classes mais baixas, né? Então, é fundamental que a gente apoie que o que começa como sobrevivência, porque eu não tenho outra escolha, possa se transformar numa vida digna e às vezes simplesmente numa passagem para eu conseguir chegar em outros lugares. Não necessariamente eu preciso para sempre ser uma empreendedora, mas se através do meu empreendimento eu começo a ter um salário legal, eu invisto na educação dos meus filhos, na minha casa, na minha própria educação, pode ser que depois de 10 anos eu fale, não, agora eu não quero mais crescer o meu empreendimento, eu quero entrar, sei lá, eu quero ser enfermeira, eu quero ser engenheira, né? Então, poder dar esse passo, né? Isso pode ser um meio de chegar numa renda mínima e em condições mínimas para você realizar o seu sonho, né? Ela estava comentando com a gente lá, enquanto a gente tomava um café, né, Carol, sobre impacto, né? E aí, ainda falando sobre o consulado da mulher, a gente falava, fiz uma palestra, impactou tantas pessoas, né? Eu fiz como você mesma disse, tem vídeos legais no YouTube e nos streamings e tudo mais. Mas tem uma coisa mais ali de você acompanhar até o momento em que, vamos dizer assim, que a criança começa a andar. Isso. Né? Me conta um pouco dessa fase, assim, Adri. Como é que funciona, assim? Tu pegou pela mão, começa... porque aí entra a questão da economia também. Fala um pouquinho. Isso. Eu tenho um hábito, gente, que eu sempre gosto de citar os lugares que me inspiraram, tá? E um dos lugares que eu trabalhei antes do consulado, que é a Generation, que também é uma ONG de inclusão produtiva, a CEO Global, ela tem um artigo muito inspirador que faz essa provocação para além dos números, tá? Então, ela divide um pouco o impacto social em escala, porque, claro, você não tem uma escala no mundo, a realidade das cidades ou do país ou do estado, tá? Claro. Mas ela também fala de como eu meço que aquela intervenção realmente gerou um impacto na vida das pessoas e como eu entendo se aquela intervenção nunca tem um fator só, mas que ela contribuiu de uma maneira significativa para pôr você numa rota de prosperidade, que é a durabilidade, tá? Então, o consulado tem uma pesquisa bem legal, que foi a primeira vez que a gente resolveu olhar a gente que já estava formada pela gente há mais de 3 anos, tá? Então, em 2021, a gente pegou todo mundo que tinha passado nos programas entre 3 a 6 anos para trás e foi entender se elas continuavam empreendendo, se elas tinham progredido no empreendimento, se elas estavam mais formais, o que elas estavam fazendo com o dinheiro delas, se elas estavam melhorando a vida delas, tá? E foi uma super grata surpresa, porque realmente 89% tinha progredido o rendimento do empreendimento, legal, tá? Então, assim, e daí a gente tinha grupo de controle, né? Eu olhava quem passou pelo programa até o final, 89 tinha melhorado. Quem abandonou o programa, só 53 tinha melhorado. Então, eu consigo ver que aquela diferença é realmente resultado e aquele não era o grupo de controle ideal, porque também já tinha se beneficiado de alguma coisa do programa, né? O grupo de controle ideal é quem nunca teve acesso a programa nenhum, tá? Então, a gente vê que quando você tem um cuidado de carga mínima, a gente tem muito uma preocupação de interação humana, tá? Porque a gente entende que em muitos níveis, para a pessoa se apropriar do conhecimento, você não adianta ter só um EAD ali que não interage, porque muitas vezes a pessoa não consegue ficar prestando atenção, não consegue se apropriar, então é fundamental que você misture. Claro, você pode usar algumas gravações, algumas coisas, mas você precisa de interação, porque se você não tem essa convite, não, Lupe, hoje é dia da gente sentar aqui e fazer isso, vamos fazer? Você fala, não, amanhã eu faço, ou depois eu faço, eu nunca faço, né? Então, assim, e daí às vezes você vai falar pra mim, nossa, eu tô bloqueado, não tô conseguindo entender, aí eu vou te explicar de uma outra maneira, ou eu vou fazer a primeira vez, tá bom, aprendi a fazer fluxo de caixa, mas como eu faço? E às vezes eu vou trabalhar dimensões do porquê que você tá bloqueada, não tá se permitindo. Finanças é de mulher também, matemática é pra mulher também. Cara. Você pode fazer conta, você não jogava o banco imobiliário? Jogava. Então por que você não tem? Você tem raciocínio, você é capaz, né? Então é isso. São muitas barreiras, né? São muitas barreiras. Não é só a questão do, tipo, chegar e falar assim, vou te ensinar a fazer esse trabalho, é isso aí, bola pra frente.
tem toda uma questão psicológica. Tem sim, né? tem sim. Carol, você mora só. Desculpa abrir essa Não, coisa. Mas, por exemplo, minha mãe... Abrindo uma intimidade. Minha- Isso, ele tá te expondo, né, Carol? De frente com exposing. Eu Carol. sou só testemunha. De frente com Carol. Mas assim, a gente tá ali. Minha mãe também, por exemplo. Tá. Minha mãe era casada, tinha meu pai, mas quem cuidava das finanças da casa, aqui na Compasso. Pera, gente. Do meu lado Aqui casado, acontece. do meu lado casado, Tá. assim, é minha parceira que cuida das finanças e tudo mais. Mas isso a gente tá falando num nível que a gente precisa ir no chão, né, Adri? Pra gente falar assim, cara, quem cuida da economia às vezes de um salário mínimo ou de meio salário mínimo é a mulher. E é ela que tem que determinar ali o quanto que vai pra comprar comida, se dá pra comprar uma roupa Exatamente, a parcelada, mulher se que- dá... Então a mulher vive economia, não é, gente? Tem muitas famílias que a mulher, inclusive assim, é a que compra roupa pro marido. Sim, é que exatamente. tipo, que sabe, organiza agenda médica, sabe? Tipo, ela tá fazendo todo um trabalho de gestão do lar e não é Exatamente, reconhecido, Carol, né? Exatamente. Essa é uma briga grande que a gente tem daí pelo meu outro chapéu do W20, tá? Então, o W20... daí eu vou falar um pouquinho aqui, só uma pausa, tá? Eu acho que G20, tem muita gente que vê A essas gente vai sopas falar, de... a gente vai pedir, a gente vai Não, querer então que não você vamos conte mais adiantar. do W20, mas vamos lá. Não, mas é só uma pausa, depois eu conto mais. Eu acho Boa. que essa questão da valorização do trabalho do cuidado não remunerado e do trabalho do cuidado, ponto, gente. Porque os trabalhos do cuidado muitas vezes são os menos remunerados quando eles são remunerados. Então, quando você pensa na remuneração de uma professora de ensino básico, é baixo. Cuidadora. Quando você pensa na cuidadora, quando você pensa no trabalho doméstico, quando você pensa na enfermeira. Então, muitas vezes esses trabalhos, eles são os que mais tem mulheres que fazem. Exato. E são os menores remunerados. Mas se eu perguntar para qualquer um que é mãe, você não acha que é importante educar seu filho? Claro que é importante educar um filho. Crianças mal educadas vão dar uma sociedade extremamente doente, né? Mas na hora que a gente tem que, seja público, seja privado, seja do âmbito pessoal, priorizar esse investimento, muitas vezes a gente quer pagar menos ou não quer pagar, ou não valoriza. Eu nunca vou esquecer de um testemunho, ele era um viúvo, né? E ele falava, eu fui dar conta de tudo que minha mulher fazia e gastava o dia que eu perdi ela e eu tive que substituí-la, né? Porque daí todas as tarefas que ela fazia, não tinha mais ela para fazer, eu não era capaz de fazer porque eu estava trabalhando, eu tive que contratar uma série de serviços para dar conta. Meu sogro. É o meu sogro. exemplo. Não é? Meu sogro, 83 anos, aí ele disse assim, caramba, coitada da Ivete, ela tinha que fazer tudo esse negócio aqui, cara. Entendeu? É exatamente isso. Eu falo por mim, gente. Eu sou uma mulher que normalmente tenho alguém que faz para mim algumas coisas da casa. Inclusive meu próprio marido, que cozinha muito melhor do que eu. Mas quando eu, por exemplo, na pandemia, aquelas primeiras 3 semanas que eu fiquei com a casa fechada no apartamento, que depois eu me mudei pra praia, tive esse privilégio. que legal. Aí a vida ficou um pouco melhor, que a gente botou mais gente na casa e se dividiu. Mas passar pano, passar aspirador, limpar Gente, banheiro. dá trabalho, é muito cara. chato, gente. Eu Não é admiro chato, muito. dá trabalho. E dá muito trabalho. muito trabalho, Exige dá muito- muita competência. Eu sou muito incompetente. Então, Cantinho, limpar cantinho, que você fala, né, limpar... gente, levanta- gordura de azulejo, não é? Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Aliás, tem um monte de produto lá fora que podia vender mais aqui, gente. Então os porque produtos esse dão negócio- muita vida. Bom, porque esse negócio aqui de você... lavar com água dá muito trabalho. Ainda consome água. não é bom. Pois é, verdade. Não sei se vocês viram, assim, agora totalmente parênteses, né? Que a Madonna fez o show aqui, aí ela fez uma manicure que fez a bandeira do Brasil nas unhas, né? Eu não percebi. Não, também não. Aí eu sei que uma semana atrás, assim, tem uma semana que saiu assim, Madonna ainda não tirou o esmalte. E eu tava com o mesmo coisa, só aquela crescida assim embaixo. Aí você fala, claro, não lava uma louça. Essa bandeira vai ficar aí. Vai ficar aí até Mas é muito louco, né? não passa um pano, A não gente às esfrega vezes... uma privada. Mas essa coisa de cuidar de casa é muito engraçado, porque às vezes a gente vai num lugar... E você olha cuida assim, de casa, Lupe? Vamos na vida do Lupe agora. Eu cuido, cara. Já foi... Agora não, agora eu tô bem preguiçoso, mas teve uma época que... Você fez sua parte. Passar pano, lavar banheiro. Lavar banheiro, velho. Lavar banheiro. Lavar banheiro é muito banheiro, chato. E aí, assim, não, e cantinho, e gordura de azulejo, esse negócio. Insuportável. E é um negócio, você vai aqui, né? Agora a gente tá reformando, aí você vai assim. Aí você vai falar, nossa, que negócio bonito, é a segunda coisa que passa, mas pra limpar isso aí, na cabeça
pensa, Eu penso pra quem muito faz, pra quem não faz, fala, mas está lá, né? Não, Agora, eu sou uma pessoa prática. Esse negócio de belezura, com pouca às vezes praticidade, não. é coisa que tem muita dobrinha. Não, que muita coisa, não. Muita coisinha assim não rola. Mas vamos lá. Não, a gente entrou aqui no... Senão daqui a pouco a gente tá falando de preço de manga na feira. Exato. Mas eu queria já trazer, agora que você já falou do W20, já queria trazer um pouco essa pauta pra gente. Depois a gente vai misturando, traz um pouco mais de consulado, um pouco mais dos seus conhecimentos. Que Dri, acho que se a gente ficar 5 horas aqui conversando com você, a gente não vai conseguir ouvir tudo o que você tem pra dizer, né? Dizer que Ainda mais eu comigo posso do ficar lado, conversando falando mais bastante, quilômetro gente. Eu também, Lupe. Mas assim, eu queria... Né, o Lupe comentou, né, que esse ano o Brasil tá sediando o G20, né? Sim. O G20, ele vai sendo sediado, né? Vai rodando os países, certo? Me corrija também se eu estiver aqui falando alguma besteira sobre o G20. E tem o W20, né? Que é o grupo que olha para as mulheres dentro desse grande grupo G20, né? Que tem vários grupos, né? Você consegue explicar pra gente um pouco desse ecossistema do G20 e o que o W20, qual que é a importância do W20 dentro desse grupo? Com certeza. E o que está sendo feito nesse ano que estamos no Brasil? A gente sabe que você tava em turnê, inclusive. Três perguntas em uma. A Carol comentou que você tava em turnê viajando. Tava, ela faz o World Tour. World Tour. World Tour. De Berlim para São Paulo. Deixa eu ver se você tá com a bandeira de Berlim na unha. Não, tá vermelho. Eu não lavo tanto a louça, mas eu digito no computador, gente. Então minhas unhas têm vermelhas de mim. E eu sou aquela pessoa barulhenta no computador, eu digito com vontade. Mas vamos lá, então o G20, gente. O G20 é o maior fórum de cooperação econômica, tá? Ele tem 19 países, União Europeia como bloco e agora a União Africana desde o ano passado. Ele não tem um secretariado permanente. A cada ano, um país que é membro do G20 ou um bloco econômico como a União Europeia assume a presidência e é encarregado de levar os trabalhos daquele ano. Então, o ano passado foi Índia, em dezembro o Brasil assumiu e agora em dezembro desse ano a gente passa o bastão para a África do Sul, tá? Depois vai vir Estados Unidos. A gente tem aproveitado um pouco que veio Indonésia, Índia, agora Brasil e África do Sul para dar um pouco mais de relevância aos países aí chamados de sul global, né? Ou países em desenvolvimento. Então, como que a gente põe algumas pautas? Aquilo que lá nos anos 90 chamava de terceiro mundo. Exatamente. Eu começo a questionar um pouco esse país em desenvolvimento, porque cada vez que eu olho para países desenvolvidos, eu me pergunto se eles... Vocês são os desenvolvidos? E sobre algumas questões a gente vai ver que todo mundo tem problema. Então, é o grau do problema que varia e a cor do problema, né? Assim, as nuances do problema. Exatamente. Mas os problemas, em algum grau, pertencem a todo mundo, porque cada vez estamos mais interconectados, né? Então, voltando aqui. Então, esse fórum, ele começou muito com assuntos macroeconômicos, tá? Então, você tem a trilha dele, uma delas é a trilha de finanças. É onde você fala de arquitetura do sistema financeiro, né? Onde você vai discutindo um pouco essas grandes questões de macroeconomia. Essa trilha, ela é encabeçada pelos ministérios da Fazenda e pelos bancos centrais, tá? Então, o Haddad aqui na gestão brasileira, ele tem um papel principal aqui na liderança dessa trilha. Depois você tem uma segunda trilha, porque cada vez mais tem o entendimento que economia não é só assunto de macroeconomia, né? O assunto mais, assim, duro da economia. Tudo influencia a economia. Então, o meio ambiente influencia a economia, as relações de trabalho, a agricultura, né? Então, daí você tem uma segunda trilha que tem o nome de Sherpa, que faz referência às pessoas lá no Himalaia que carregam as mochilas para quem está escalando, tá? Os Sherpas. Então, é a trilha do Sherpa, que normalmente são os ministérios de relações exteriores, tá? Aqui no Brasil, quem está nessa posição é o embaixador Maurício Lírio, tá? Então, ele é o Sherpa brasileiro e cada país nomeia o seu Sherpa. Então, nessa parte, você tem vários grupos de trabalho, desde clima, agricultura, trabalho, tá? Então, são mais ou menos uns 15 grupos, tá? O Brasil também resolveu ter três
acho que 2 forças-tarefas e uma iniciativa, né? Que é essa questão aí do combate à fome, né? Da aliança pelo fim da fome, a questão de clima é uma força-tarefa, e você também tem uma iniciativa de finanças e saúde, tá? E por último, você tem uma trilha não governamental, tá? Que são os grupos de engajamento. Então, é aqui que tá o W20, tá? Então, a trilha não governamental, você tem grupo olhando negócios, que é o B20, você tem grupo de sociedade civil, que é o C20, você tem grupo de juventude, que é o Y20, foi criado agora o grupo de oceanos, e um desses grupos é o W20, o Women 20, Mulheres 20, tá? O Women 20, ele existe desde 2015, tá? Ele foi concebido na Austrália, quando o G20 foi na Austrália em 2014, os países assumiram um compromisso que é chamado de Compromisso de Brisbane, que é a cidade da Austrália onde aconteceu, que falava que queria reduzir em 25% a lacuna de gênero no mundo do trabalho, tá? Até 2025, ano que vem. Então, metade dos países do G20 estão em bom andamento. Obviamente, a pandemia deu um susto em todo mundo, porque as participações das mulheres no mercado de trabalho durante a pandemia foi o grupo mais afetado, né? Então, por exemplo, a gente voltou para nível de participação de 30 anos atrás. Agora a gente já recuperou, tá? Mas ainda falta bastante. Na média, se eu olho participação de homens e mulheres no mundo do trabalho, muito por conta do trabalho não remunerado, que não é contabilizado nisso e não é remunerado, você tem aí uns 20 pontos percentuais de diferença, tá? Homens em muitos países estão por volta, sei lá, de 75%, 80% de participação, mulheres estão 55%, 54%, tem país que está um pouco pior, tem país que está ligeiramente melhor, tá? Mas você tem uma diferença grande da participação no mundo do trabalho remunerado, tá? E então é isso. Então o W20 está nisso. Obviamente que tem uma outra coisa interessante, que na Índia, nessa linha de Sherpa, foi decidido que ia ter um GT de empoderamento das mulheres. Então, no Brasil, esse GT do governo sobre esse assunto está acontecendo pela primeira vez, tá? Que legal. Então, a gente tem, por exemplo, uma das nossas conselheiras, a Ana Carol Quirino, que é a representante interina da ONU Mulheres, ela também está nesse grupo do governo. A Ana Fontes, que é a pessoa que está fazendo a presidência do W20 no Brasil, ela também interage bastante com a ministra Cida, tá? Então, a gente procura ter alguns assuntos em comum. Então, um assunto em comum que a gente tem é a questão da economia do cuidado. Como a gente trabalha esse ecossistema dos cuidados, do não remunerado, do remunerado, porque você tem um business case muito potente para isso, tá, gente? Você tem... ele gera emprego, porque são setores de educação e saúde. Eles são a gente fala, intensivo em trabalho, né? Você tem pouca coisa automatizada. Então, quando você cria uma escola, quando você cria um hospital, quando você cria uma creche, você precisa contratar bastante gente. Sim. Então, ele é legal porque ao fazer esses tipos de investimentos, você está dando um monte de oportunidade de trabalho. Ao mesmo tempo, você está garantindo mais impostos sendo pagos. Você também está trabalhando no capital humano, porque se eu estou cuidando bem de crianças, de pessoas idosas, de pessoas dependentes de cuidado, eu tô tendo pessoas mais sanas, pessoas mais plenas. Ao mesmo tempo, se eu tenho onde deixar pessoas a serem cuidadas, eu posso decidir trabalhar remuneradamente, né? Então, você faz bem para esse capital social, esse capital humano, desculpa, de uma maneira complexa, tá? Dri, desculpa até te interromper, mas assim, dentro do que você tá falando, logo na hora que você colocou lá os grupos de trabalho, é bom deixar claro para as pessoas que não são grupos do governo que estão ali ganhando para fazer. São grupos de trabalho que estão ali trabalhando, trazendo ideias e conversando com ministros e com quem, gente da parte técnica do como governo. Eu falei, é grupo não governamental de engajamento. Porque assim, a gente tem que deixar isso claro, né, cara? Não é agenda não é agenda de governo. Exatamente. A preocupação justamente é não ter ninguém de governo trabalhando nos grupos de engajamento para você ter uma opinião isenta. Então você faz a ponte de conversa muito mais com o intuito de influenciar e de unir esforços, mas você tem que garantir a sua independência para poder trazer as questões, tá? Mas aí como que o W20 se sustenta? Você tem marcas que são parceiras, como é que a gente faz o W20 existir? Então, e daí nos grupos de engajamento você tem várias questões diferentes, tá? O nosso, ele é um grupo de pessoas voluntárias, né? E eu brinco que nenhuma de nós é filântropa, então todo mundo tem o seu trabalho. E daí, alguém tem que pagar a conta de luz. Quem sabe um dia não chega. Quem sabe um dia. Não venha
ser meu caso ainda, tá? Ou ser herdeira, ou... Mas hoje tem que pagar água. Tem. né? Então, durante a presidência do seu país, você tem muito mais trabalho. Então, não dá pra fazer Exato. só no voluntariado, Claro, né, gente? claro. Graças a Deus, o dia só tem 24 horas e eu durmo. E eu gosto de dormir, tá? Ai, adoro dormir. Então, Pelo menos umas 6 horinhas. Isso, tem que ser, né, Lupe? Senão a gente não para em pé, né? Não adianta cuidar do outro sem cuidar de si próprio, né? Que nem a máscara do avião. Eu ponho máscara em todo mundo e esqueço de pôr a máscara em mim. Não isso, dá, exatamente. né? Essa fila não dá, assim, a gente não ajuda o mundo. Então, dito isso, a gente realmente teve que montar algumas pessoas dedicadas, né? A gente não é uma entidade legal, então a gente fez um contrato com o Instituto da Rede Mulher Empreendedora para ele poder ser a entidade implementadora e apoiadora, obviamente com decisões nossas, e a gente hoje tem algumas marcas, né, entidades apoiando. Então nós temos a Fundação da Visa, Isso, tá? vamos falar as nomes. Então, Fundação da... Porque é isso, né? A gente falou, vocês brincaram no começo, a gente precisa de apoio, né, Aí, gente? Não dá gente, pra olha lá, fazer. galera. Olha lá, com mais um tantinho assim. Você coloca o dinheiro põe no o AppPcast W20. no meio. Exatamente. E traz o W20 Faz- aqui pra... Faz uma grande massa. Então eu quero reconhecer aqui a contribuição. Claro. Visa, Fundação Visa, a Engie, a Organon, a Ambev, a UI. E é isso por hora, tá? Então essas empresas têm nos permitido viabilizar o W20 no Brasil. A gente também tem algumas empresas que apoiaram alguma atividade específica, como a Pontual. Siemens Healthcare. E a gente tem o Rio de Janeiro, tanto governo estadual como municipal, porque a gente, como vocês falaram, a gente não quer ser partidário. A gente está aqui para influenciar. E eu realmente acredito que a gente pode tentar unir campos diferentes em prol de algumas coisas, tá? Então, esses dois lugares aí que não são do mesmo partido entendem que essa discussão é importante e vão nos ajudar. Já viabilizaram um diálogo pra gente fazer no Rio junto com a Firjan, agora devem nos apoiar no grande congresso que a gente vai ter, né? Então, é importante a gente unir muitas partes, né? Porque ninguém tem muito dinheiro, então, com essa união de muita gente, a gente consegue Dinheiro. viabilizar e fazer coisas que são importantes para as empresas, para os governos, para a sociedade civil e para as pessoas. Você aí que tá no Rio de Janeiro ou viajou pro Rio recentemente, passou lá pela Cidade das Artes ali tá bem, e vê um negócio gigante escrito G20, assim, ali no... Aliás, aquele prédio é maravilhoso adoro, ali eu no também. Recreio, na Eu Barra sou. ali. É. Então, saiba que esta mocinha, que ela faz parte do rolê também, ela tá naquele viu? rolê lá. O W20 tá lá junto aquilo, não é só os gravatas não, né? Não, Adri? não é. E daí, só finalizando, quais são os outros assuntos que a gente priorizou esse ano, tá? Mulheres empreendedoras, acesso a capital, financiamento e mercado, tá? Porque a gente não quer só um empreendedorismo de sobrevivência, a gente quer lutar por políticas públicas e privadas e investimentos que apoiem os negócios de mulheres, que são quase a mesma coisa que o dos homens no estágio inicial, mas que normalmente ficam pequenos, tá? Para que eles também possam crescer, para que eles também possam acessar né, investidores e uma série de coisas. Então esse é um pilar. O outro pilar é o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? O país aí, o Brasil está no 5º no ranking de feminicídio, né, de morte de mulheres. Esse é um assunto que a gente viu crescer e a gente fica sempre se perguntando, cresceu mesmo ou está mais aparente? Não importa, gente. O que é fato é que o número é feio, né? E a violência é grande. E eu, como vim da indústria, eu gosto de fazer sempre uma analogia. A morte de uma mulher é a ponta do iceberg. Para você chegar nesse estágio, você está tolerando uma série de coisas o tempo todo. Então, todo mundo, inclusive eu mesma, replicamos algumas violências de certa forma e somos responsáveis por não ser omissa, por levantar a nossa voz e por mudar o nosso padrão de comportamento, tá? Daí a gente tem a questão de justiça climática, né? A gente está aí vendo a catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu ainda me assusto de achar que tem gente que acha que não temos um problema de mudança climática, né? E daí, quem sofre mais com os desastres, gente, são as pessoas mais pobres. Por exemplo, a questão toda do cuidado, né? Por exemplo, quando eu tenho uma catástrofe como no Rio Grande do Sul, que não é só Porto Alegre, né? Não, é um estado inteiro. É um estado todo, é um monte de cidade que, inclusive, está sumindo do mapa, né? Exatamente. Então, assim, se eu não tenho escola para deixar filho, se eu não tenho água, se eu não tenho roupa, quem normalmente vai ficar mais sobrecarregada, gente?
são as mulheres. Não, Quem tá mais vulnerável à violência Pois é, são as Dri. mulheres. Porque assim, hoje a gente tá. Se você acompanhar diariamente as notícias, é uma pena que daqui a pouco. É natural. É natural. A gente continua vendo aqueles horrores em Gaza acontecendo. Então, é natural, aquilo- mas a gente tem que brigar pra que não seja. É isso que eu ia chegar. Porque assim, é natural que a imprensa, as notícias, Isso. eles comecem a arrefecer essas... Vai sumindo, vai deixando de ser pauta. Mas você falando um negócio muito louco. Porque você vê na televisão, resgate. Vamos ver o resgate. Então você vê homens, de um modo geral, trabalhando no resgate. Então isso já passa uma mensagem, tá vendo? Os homens estão lá. Nossa. E aliás tem um monte de gente reinando com esse troço nas redes. É vomitativo, mas desculpa, mas vamos lá. Aí você chega... E quando você olha pra... Fala assim, tá, onde estão as mulheres? Cara, as mulheres estão dando um trampo danado, cara. Porque quem mantém esses caras em pé ali... E aí estão Tem a maioria ali do voluntário... Fazendo muitas das tarefas mais E aí invisíveis. você pegou ali, por exemplo, você falou sobre violência à mulher, tem aquelas restrições, né? Eu não posso me aproximar de você, só que nessas horas isso acabou, então você como é que eu vou fala controlar, assim, né? tá, o meu ex-companheiro aí, a gente tem um problema, vamos fazer uma coisa, nós vamos ter que conviver aqui dentro desse ginásio. Então, e aí? Então, aí você começa a criar um outro problema, porque aí você tem violência ali dentro desses ginásios, e aí você tem grupos ali de grupos criminosos, eu esqueci o nome ali, que acabam, esses caras estão assumindo a polícia dentro do lugar. Começa a mandar Então, isso. olha que inversão, escalada, né? Assim, e aí isso é uma cobrança que eu faço pro nosso mercado, cara, porque assim, não adianta a gente só ficar ali falando assim, olha, tá acontecendo isso, a culpa é desse, a culpa é desse. A gente já sabe de quem é a culpa e a gente já sabe de quem é a incompetência. Então, isso tá já claro. tá escancarado, tá pronto, né? tá claro. E dessa galera que fala. Agora, vamos olhar pro lado marcas e agências e o nosso mercado, dizer o seguinte, cara, você tá vendo ali, essas pessoas compravam, essas pessoas escolhiam marcas, essas pessoas... Dentro de suas condições, elas escolhiam aquela roupa que, Sim. por mais que fosse talvez a mais barata, mas aqui fosse confortável. Exatamente, ela ia comprar a roupa dela. Ela ia lá. Então, assim, cadê vocês agora, né? Então a gente precisa. Cadê esse olhar? E não é ir lá e doar coisa. Não é sobre isso que a gente tá falando, até porque as doações, o Brasil Tá fazendo, é um país. Ele muito faz foda, bem, assim. né? Ele não faz bem o resto, mas a doação pois ele faz. Agora, a questão é esse olhar, né, Adri? Desculpa, eu me empolgo, gente. Esse olhar que você tem que ter, assim, tá. E é isso que é muito bom ouvir você que tá num órgão que, teoricamente, pra gente até. A gente fala de G20, isso é um pouco culpa da imprensa. G20 é aquela coisa. O presidente hoje. Não, é uma coisa tão inacessível, né? Quando eu conheci a Adri, e ela falou assim, não, eu sou também do W20, porque eu conheci a Adri via Consulado da Mulher, né? Eu falei assim, nossa, um ser humano na minha frente que pertence desses ao rolê, W20. Tipo, uma coisa fica muito inacessível, né? Nossa, que esse rolê tem gente, assim, que fala igual a gente. E obviamente todos os lugares têm problemas e tem oportunidades, né? Então, assim, vou pegar aqui a ONU, quando eu trabalhava na ONU, que eu chegava em recepção, ou a pessoa me olhava como se eu fosse uma pessoa muito especial que trabalhava na ONU, ou às vezes a pessoa achava que eu trabalhava em uma ONG, ela não entendia que era a ONU, era bem A moça da divertida. ONU, vem? Então, mas pra falar disso, que assim, esses lugares às vezes eles estão muito num pedestal muito longe e também eventualmente vira só motivo de ficar jogando pé, pra que existe isso? Sim, é importante, gente, a gente ter lugares onde você tem vários países, vários blocos econômicos discutindo, ainda que às vezes o ritmo dessas discussões possam ser aquém do que a gente gostaria, mas assim, você tem que fomentar o diálogo, você tem que fomentar alguns acordos, e não é fácil chegar nesses acordos, porque você tem interesses muito diferentes, você tem culturas muito diferentes, né? Você tem regimes muito diferentes, mas é fundamental o diálogo, gente, a gente não pode parar de dialogar nessa esfera, inclusive na nossa própria esfera, tem que dialogar com quem não está na sua bolha, é fundamental. Indo para o seu ponto, eu vou fazer 2 comentários aqui. Eu acho que
quando a gente fala da violência contra as mulheres, a publicidade tem um grande papel que é não objetificar as mulheres, tá? Então, assim, eu, quando estava na ONU Mulheres, eu ajudei a trazer aqui para o Brasil a Aliança pelo Fim dos Estereótipos na Comunicação, né? Acompanhava lá aquela pesquisa do Todes, que começou na Redes Propaganda, depois foi para a própria Aliança, tá? Onde a gente ia olhando a cada 6 meses como estavam o número de mulheres protagonistas, de mulheres negras protagonistas, o número de propagandas que estavam reforçando estereótipos negativos, que estavam ajudando novos estereótipos, ou que estavam neutras, né? Então, a gente viu um certo progresso, depois a gente viu uma estagnação, né? Então, acho que é fundamental e de novo, você não precisa... Claro, eu amo marcas ativistas, mas você não precisa ser uma marca ativista. Mas vamos pegar carro, gente. Perfeito. Se as mulheres dirigem, elas tomam mais decisão de compra de carro do que homens, né? Tem pesquisas aí que mostram que elas são 2/3 das decisoras de compra de carro. Como é que eu faço propaganda de carro com só homem dirigindo, gente? Não faz Pelo sentido. amor de Deus, né? Algum, Até né? quando? E ainda é a maioria, né? Olha, você fala, cara, E daí você fala, você tá gastando dinheiro à toa, porque o que essa sua propaganda tá fazendo? Tá reforçando um estereótipo ruim, porque mulheres dirigem e, by the way, na média, os seguros entendem que elas causam menos sinistro, né? Os caras continuam colocando... né? Então, assim, você tá gastando dinheiro à toa. E é louco porque, assim, você tem até hoje... Eu vou falar agora, assim, conversa de boteco, dados de boteco, tá? Pronto, assim, momento dados de boteco. Mas você vê aí uma tendência... essa geração Z, os caras não querem saber de carro, não quer ter carro, não quer... É uma outra relação. Ou quer ter um carro, mas que o carro faça o papel que o carro tem de te levar do ponto A ao ponto B e tudo mais. Que seja conectado, ponto. Quando tem uma coisa bem Então, funcional. e aí a gente vê a indústria, né? O seu carro, teu carro lá, ou melhor, macho, aí parece, cara, que eu lembro de uma peça que eu fiquei olhando, assim, a agência que fez, que me perdoe aí. Mas, agora assim, não lavei. você chegou Não é lá. patrocinador. Não é, mas vai tá aqui entender. buscando patrocinador, mas... No final, assim, o cara olhando na janela, olhando lá pra baixo no estacionamento, tipo, você chegou lá. Lá aonde? Com o quê? Lá no estacionamento. No carro no estacionamento. Aonde? Se chegou no seu carnê de 48 preços. Mas tudo bem, vai, gente. Mas mesmo assim, patrocina a gente aí. Mas assim... Limpa sua barra, aplica em coisa que é boa. Põe uma mulher narrando e põe uma mulher dirigindo. Pronto. Mas, cara, é isso mesmo. E é bacana você trazer essa luz pra gente, porque muita gente na propaganda fala assim, tá, mas fala sobre o case, fala sobre... Isso a gente tem todo o nosso mercado, tá toda hora nos nossos grupos, os cases estão aí pra quem quiser ver e tudo mais, mas é muito bacana você já veio de uma grande empresa química, a Down. Isso. A Down. Que é gigante. Que é gigante. Whirlpool, né? Que é gigante. Enorme. Né, que é gigante e também. o AI também, que eu já trabalhei. Então, assim, gigante. são empresas, cara, que quando você atinge esse patamar, aliás, qualquer CNPJ, ele tem uma responsabilidade social. A minha tem, eu compasso... Todo mundo tem. Todo mundo tem, Você tem uma responsabilidade social, cara. Parece discurso, mas não é, porque assim, a hora que você senta e você começa a ver as coisas, você fala, caramba, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada, né? Eu só tô preocupado com o livro caixa, que tem que se preocupar, né? Não é pra não se preocupar, né? Senão você não vai existir. Mas dá pra se preocupar com mais coisa, Falando né? em livro caixa, vamos voltar um pouco pro consulado. Isso. Aí, assim, tô lá, comecei o meu negócio, que é, sei lá, fala aí um negócio, vai, pra não estereotipar. Bolo, bolo. Não, tá bom, você virou uma programadora, vai, pra você não... Isso. Boa, trouxe pra tech, boa. Programador. Tem uma outra área que precisa ter mais mulher, gente. Eu tô cansada de ir em evento que as pessoas que estão com as videocâmeras são só homens. Olha lá, Lupe, ele é uma produtora, isso aí, é isso aí. Olha lá, a Aline tá no evento, é câmera, a gente tem aqui a Papu, a compassa é diferente, amiga. Então a Compasso vai ajudar o evento do WV. Já deu escalado. Que a gente tem, cara. Não, gente, porque hoje em dia tem carrinho, não precisa só de força, né, Lupe? Não.
depois do tempo, né? Não, e elas fazem força também. Também, né? Fazem Porque força, vão pro evento, carrega a medida da força não é homem ou mulher, você pode ter um negócio e mede a força da pessoa, né? E pronto. Mas assim, não, e cara, mas você sabe, bom, deixa pra lá. Mas, então vamos lá na freelance no livro Caixa. Vamos lá. Isso. Vamos pra você que é câmera, mulher Isso, câmera. uma freelance de câmera, pronto. E programadora. Vamos Tá lá. certo. Tech. Aí você abriu a empresa. Abriu a isso? empresa, É a sua pergunta. Então, E aí lá, agora? me ajuda aí. Você falou, você vai fazer isso. Fala o caminho pra gente. Então, eu acho que tem uma noção, gente, que a gente tinha que ter na escola, tá? Porque, assim, eu, como tenho essa noção, eu já ajudei muita gente ao meu redor. Porque eu fico chocada como as pessoas acham que cartão de crédito é dinheiro. Então, tem um conceito básico que tá num livro acho que é da Denise Damian, que eu dei até pra minha irmã, recomendo, acho que é ganhar, investir, não me lembro mais, e guardar, sei lá. Ó, é assim, gente, não precisa requer grandes habilidades, nem no computador do Excel. Pega uma folhinha e você põe assim, mês a mês, e daí você põe uma parte de cima, entradas, e a parte de baixo, saídas. Então, entrada o que... Vamos pegar o empreendimento. Vamos lá, assim, estamos aí, sou uma freelancer de programação. Então, a minha entrada é todo o trabalho que eu faço, quanto que eu tô ganhando. E daí tem coisa você concordou em me pagar, sei lá, R$1.000, só que você só vai me pagar daqui a 3 meses. Então, eu vou lá na minha folhinha e falo, eu tô em maio, em agosto eu vou ter uma entrada de 1.000, né? Esse mês eu tô recebendo o que eu fiz lá atrás de, sei lá, 2.000. Então eu vou botando lá todas as minhas entradas com a previsão de mês a mês, porque tem coisa que eu demoro para receber. Aí você tem que botar todas as suas saídas. Então, temos custos fixos, né? Por exemplo, se você mora de aluguel, seu aluguel tá lá todos os meses como uma saída. Você tem que comer, então você tem que ter uma saída lá, mesmo que você cozinhe, que você coma, não importa. Gastou gás, gastou... Isso, você gastou gás. Gastou. Se você é uma pessoa que tá conseguindo ter um plano de saúde, pode ser que você tenha lá o gasto da sua saúde, né? E assim, e você tem que somar todos os gastos. A escola que você paga, o treinamento, a ginástica, e daí você vai ter uma soma das suas saídas e uma soma das suas entradas. Então, a primeira coisa é que tem que bater isso aí, né? Se você dá... Aliás, não pode nem dar igual, gente, porque tem uma linha lá que é itens imprevisíveis. Porque se há uma coisa certa, é que o seu equipamento, sua televisão pode quebrar, o seu refrigerador pode quebrar, você pode ter um probleminha de quebrar o pé, né? Você, assim, tem várias coisas na vida imprevisíveis. Então, toda vez que você tá com saída e entrada igual, você já tá meio problemático. Você não tá deixando nenhum espaço pra imprevisibilidade. Se tá maior, você tem um grande problema. De duas uma, ou você reduz, ou você vai ganhar mais dinheiro, né, gente? Não tem como. Ficar pegando cartão de crédito ou cheque especial e empurrando a bola pro mês seguinte é querer se afundar. Eu já fiz isso. Cara, é horroroso. É horrível. Todo mundo já fez em algum nível. Não dá. Mas não pode, gente. Isso é pedir pra se afundar. Daí começa aquelas pessoas. Primeiro eu entro no cheque especial, depois eu tomei o cheque especial. Daí eu peço dinheiro pra Carol. Daí eu peço dinheiro pro Lupe. Gente, isso não termina bem. Na semana passada viralizou um vídeo, acho que é da Porta dos Fundos. É do Porta. Ela é um personagem. Nath Gastança. Nath Gastança. Que ela fala, é muito bom, porque ela fala assim, você estourou o cartão de crédito, você pega empréstimo, não tem como pagar empréstimo, você vai no agiota, o agiota vem atrás, você muda de cidade. Tipo, é muito bom, cara. É muito bom. Gente, é horrível, né, gente? É horroroso. É pra dar risada, mas é horroroso, porque a quantidade de Nath Gastança ou de Zé Gastança que temos no mundo é um horror, gente. Esse negócio de cartão de crédito não é dinheiro. Eu acho que tem um outro grupo, eu acho que talvez tenha já, né? Os consumidores, que nem tem alcoólatras anônimos, a gente tem consumidor compulsivo anônimo, gente, porque você corta seu cartão. Eu já recomendo pra quem tem problema de gasto, não tenha cartão, gente. Você tem algum conselho pra quem Mercado Livre, Amazon, essas coisas?
viciado em Mercado Livre. Eu tenho, bloqueia, gente, bloqueia. Tira o app! Tire o app! Tira o app do Tire celular. o É app. impressionante. Nossa, você sempre, nessas Shein, você sempre começa a ver tranqueira que você nunca viu na vida e você fala assim, nossa, Eu mas eu comprei um preciso astronauta outro dia. Aí preciso- chegou, eu falei, pra quê que eu preciso? Gente, consumir é um perigo um mesmo. A perigo. gente tem vontade, por exemplo. Eu não me considero da mais consumista, mas eu tenho que confessar pra vocês, eu sou péssima na cozinha, mas eu adoro quinquilharia de cozinha. Ah, Se eu uau. entrar naqueles lugares que tem Adoro aquele também. negócio Você até fala assim, que você espremedor Isso, de limão automático, Medidor, eu tenho uns 15. que eu- cortador Ai, de você- maçã, que sai as 8 Fica tirinhas. isso. E aí Nossa, você se batata ilude, que saindo. assim, se eu tiver esse comento, Eu vou vou comer começar. maçã. Não, eu vou começar a gostar de cozinhar. não é? Vou Você vai gostar. se iludindo. Você Aí não você vai começa a nada, xingar a hora que gente, você abre o armário não vai também, né? nada. Na verdade, talvez eu não tenho bem uma receita, Lupe, mas eu recomendo que mente vazia não é uma boa coisa. Então, assim, vai fazer ginástica, Isso, vai caminhar, sobe de escada, né? Vai com dinheiro contado no supermercado, daí você tem que ficar fazendo conta, né? Eu só vou poder gastar 100. Então, gente, tem que inovar, vamos formar Que é o seu Mercado Livre chegar e recusa falar que não foi eu. Gente, desinstala aplicativo. Desinstala. Porque é um perigo, gente. Então, assim, Mas não isso dá. é sério, né, cara? É muito sério. Eu acho que o Brasil tem um problema seríssimo com isso, gente. Por isso que eu sou a favor de educação financeira. O porque... W20, pergunta sim. Aleatória. Tirou não, seu- não, mas assim é meu sogro diria, pergunta de borrão, hein? Mas assim, Não tá tem vendo? julgamento. Você tá vendo como Não que tem é? julgamento, Como que você gente, traz, não, né? Não, não. mas olha como você traz, né, com você. Mas enfim, dentro do W20, existe uma preocupação? Eu sei que sim. Mas como que o W20, por exemplo, pode ajudar dentro do Ministério da Educação, por exemplo, a bater nessa coisa de ter uma educação financeira na escola? Eu sei que a gente tem problemas sérios com português, com matemática. Aliás, o ensino precisa ser revisto e não sou mais sobre isso. Mas Acho que a gente tá saindo um pouco. A gente vai dando recomendações, mas não necessariamente cada ano a gente abraça algumas causas, tá, gente? Então. calma lá, né, Lu? Calma lá, Lu, quer que eu resolva o mundo? Eu posso resolver uma parte só. A gente vai não um passo de tudo. cada vez. E tem assuntos que a gente vai precisar de outros grupos ali engajados, e não só os grupos não governamentais, mas tem grupos governamentais também, né, gente? Eu acho que as questões da educação, elas têm aí várias nuances que a gente precisa endereçar. Mas voltando pro W20, o W20 abraça a questão de mulheres empreendedoras desde o início. Então, essa é uma pauta que todo ano tem prioridade. Depois, algumas pautas, como a economia do cuidado, elas vão variando de ano para ano, tá? Então, assim, a gente também resolve sempre ter no máximo uns 5 temas, porque senão a gente termina num Você não vai greve, terminar de com esses ninguém, tá? cabelos até Isso, aos 60. Exatamente. Então, esse ano, essa questão de educação não entrou. Entrou educação financeira para as mulheres empreendedoras. Quando a gente Já tá falando dentro desse- de mulheres maravilhoso, né? empreendedoras, a gente tá trabalhando esse tipo de temática, tá? Então, é isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que você pode, voltando até um pouquinho da responsabilidade das empresas, né? Então, assim, para resolver esses problemas que a gente tem, a gente precisa de todas as partes do ecossistema fazendo sua parte. Então, como você falou, as empresas têm responsabilidade social, sim. E não são só as grandes empresas, tá? Porque você vai pensar o número de empregos nas médias e nas pequenas é 94% dos Nossa, empregos, então, tá? E quando você pensa no mercado de vocês, a gente tem alguns grupos grandões, mas você tem muita média empresa e muita pequena empresa. mesmo. Então a gente precisa que essas pessoas entendam que essa conversa é para elas Isso, também. Do isso. ponto de vista pessoal e do ponto de vista empresarial. Isso. E tem um monte de coisa simples, né? Vamos pegar esse assunto de educação financeira. Esse é o tipo de coisa que você pode botar na agenda da sua empresa. Total. Não é? Tem um monte de vídeo aula, tem um monte de banco disposto a fazer voluntariado nessa parte. É o tipo do assunto que pode ser parte da conversa das suas pessoas, né, Já gente? trago a Então, lição de casa pra mim aqui no Não compasso. é? Sim, Então- você já começa a pensar, cara, se tem espaço, você chama alguém, faz um papo, um café, então, pois sabe? é, Dá pra fazer umas pois coisas é. super legais, Essa coisa do café que você falou, né? Por exemplo, era Nadal, tá? Mas isso cabe em qualquer empresa. A gente fazia café, almoço e conversa, vai. Almoço e conversa é uma coisa simples.
Café e conversa é uma coisa relativamente simples. Sim. Porque, inclusive, te dá check em várias coisas. Tá incentivando o relacionamento entre as pessoas, tá incentivando as pessoas a estarem tratando de seus problemas e ficando mais saudáveis, portanto, Sim. mais produtivas, né? E normalmente não tem nenhum custo do outro mundo. É você abrir um espaço na empresa, às vezes você financiar ali um lanchinho, né? Nossa, Pra isso ter é tão uma legal pra conversa. relação. Então, assim, e daí, gente, o que não falta no mundo é gente voluntária, especialista, Pois com é. vontade de conversar. Então, muitas vezes você não vai precisar nem gastar nenhuma fortuna, porque você pode botar um TED Talk legal de uma pessoa e botar a discussão. Você pode trazer um livro e pôr a discussão. Você pode trazer uma pessoa do seu relacionamento que vai estar feliz ali de Pois é. conversar e falar com as pessoas. Então, assim, a gente precisa promover esses espaços de troca. Porque, até para as pessoas, daí vamos pegar a dimensão pessoal, né? Por exemplo, quando a gente fala algumas palavras, diversidade, né? Equidade de gênero, várias pessoas têm arrepio, né? Como se... É. Porque, assim, o que você falou agora há pouco, o que não falta é justificativa do porquê que fazer essas Sim, coisas, gente. sim. E daí você fica perguntando, por que não fazemos? Não é um assunto do racional, gente. É um assunto do psicológico. Não fazemos porque te gera incômodo. Porque na hora que eu falo que as mulheres precisam de mais igualdade, talvez na sua fantasia, agora elas vão mandar em mim, agora eu vou perder meu espaço, Ferrou. né? O ego, né? Então, assim, sente. não é do assunto do racional. As pessoas vão ir mais pro divã pra elas entenderem Sim. que os fantasmas que atormentam elas, tá? Então, porque assim, se eu falar pra você, temos um problema hoje de saúde mental no mundo, quem concorda com isso? Muita gente, né? E daí a gente fala assim... educar... Rivotril na água já. Educar meninos pra não lidarem com as emoções ajuda ou piora a saúde mental? Cara, mas você vê isso em todas Não as é? classes, assim. Não chora! Ah, Para de chorar! Moleque, não é pra chorar! Não Não, é? chora! Tem que falar firme, aperta a mão forte. Aperta a mão forte, Não dá é? soco. Que mensagem a gente não... Então, e qual que é a fantasia que provavelmente tá na sua Tô cabeça? criando um machão aqui, ó. Eu tô com Moleque medo. é foda. Se ele me der a mão fraquinha, ele vai virar homossexual. Gente, para com isso. Ninguém. Quer uma boneca, ninguém não. vai gostar de uma coisa ou de outra porque dá soco ou porque não chora, gente. É Pelo uma amor de besteira Deus, isso. Não tem essa fantasia porque não é contágio e não é escolha. Eu tava numa Então, festa de... Para com isso, Tava chega, numa né, festa de gente? aniversário esse final de semana e a lamentação era que o moleque, o aniversariante, não sabia jogar bola. Aí é uma negação na bola. Gente. Não é? Enfim. Segue. Segue, não é? Qual o problema de jogar ou não jogar futebol, né? Mas é mais ou menos pessoa porque joga ou não joga Pois é, futebol? pois é. Não, né? Mas é legal, voltando um pouco pro assunto das empreendedoras, pensando aqui, jura, só você pensou nisso, mas mas tem uma A coisa ideia de que $1 milhão. Não, mas tem Eu e uma a Carol coisa e o que a novo gente... saindo do Montar uma grande startup aqui, meu. Nossa, coach, né? Ave Maria, me dá arrepio. Mas vamos lá. O que a gente não vê, e uma coisa até que lá no começo da nossa conversa, a hora que você chegou, é que a gente às vezes fala de nós pra nós mesmos, né? E acaba excluindo um monte de gente. Você disse agora há pouco uma coisa muito, muito louca, que tem muitas pequenas e médias empresas aí. E essas pequenas e médias empresas que, na verdade, elas são um motor uma parte muito potente do motor da econômico. Exatamente, no nosso mercado e como um todo. No todo, né? E aí, no cara, mundo. a gente não incentiva, então, o pequeno comprar do pequeno e eles montarem... Sabe onde acontece muito bem isso? Na perifa, cara. A periferia faz isso brilhantemente, Faz mesmo, cara. Lupe. A periferia... Sabe quem acaba atrapalhando? A gente de trazer... Nós estamos aqui no Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. Então, às vezes você fala assim, a pessoa mora na Zona Leste e não adianta, isso acontece aqui. Então, não vou fazer cara de paisagem. Não. Você traz a pessoa para trabalhar aqui. Então, você está tirando uma pessoa de lá, pega um busão, pega um trem, perde 2 horas aí, entendeu? Aí vem, às vezes pra nada, pra ficar numa reunião no computador, Podia no ficar na Teams, casa no Zoom, dela, né? exatamente. Aí
Só que você deixa de alimentar, você tá deixando de alimentar uma economia. Exatamente. Né? Num Porque lugar a que nem pessoa- como aqui no bairro que aqui tem quase nada aqui, Não. velho. Nada aqui. Entendeu? Então, assim, olha a discrepância. Aí você tem aqui esses grandes centros, tal, beleza, não vamos discutir. Eu trouxe várias discussões que não é pra discutir, mas tudo bem. Mas nós vamos voltar na questão de mercado. Exatamente. E de quem eu compro. Então, acho que você entendeu o ponto. Eu entendi. Eu tive uma aula no INSPER, no meu mestrado, que eu li um artigo que eu nunca mais esqueci, tá? Que ele defendia que a melhor maneira de você exercer a sua responsabilidade social corporativa era de quem você compra, tá? Nossa. Então, isso Então, a é- questão de compra afirmativa, não vou nem usar a palavra afirmativa, que algumas pessoas que vão nos ouvir não vão querer mais continuar me ouvindo. Como você compra, tá? Então, você tá comprando das comunidades ao redor de onde você opera? Você tá comprando de gente que, se tiver a oportunidade de vender pra você, vai conseguir melhorar o seu negócio? Pra quem que você tá gerando renda, né? Então, e daí, assim, é desde eu comprar, por exemplo, de uma mulher empreendedora, por exemplo, você tava falando, a Aline aqui, né? Então, quem eu escolho pra trabalhar comigo? Quem eu escolho pra estar nos meus eventos? Vocês estão numa indústria que faz muito evento, Sim, né? Então, sim. por exemplo, você fala, pô, eu tô fazendo um super evento legal de falar de periferia. Quem tá trabalhando no seu evento? Só gente de classe média? Que maluquice é essa? Como é que o seu evento vai dar bom se você tá falando de um tema que não tem ninguém trabalhando pra você? sim. Então, Você não tá é burro antes de mais nada, né? Faz o teste do pescoço, né? Mas Faz dá o teste do trabalho, pescoço, né, você vai gente? ver. Dá Quem tá te trabalho. servindo? Isso. Quem tá servindo o teu salgadinho? Só que teu- isso requer você se preparar pra fazer coisa diferente. Vou trazer pra mim, porque como eu falo, eu não sou uma pessoa perfeita e sou parte do problema. Eu já fiz muito evento na minha vida. E muitas vezes eu faço de última hora, daquele jeito, com muita pressa. Com muita pressa, pra quem que eu vou atrás das pessoas pra falarem no meu evento? Para as pessoas da minha rede. Exatamente. As pessoas da minha rede, graças a Deus, minha rede anda se expandindo. Cada vez tenho pessoas bom, diferentes legal, na minha rede. legal. Mas ela ainda tem pelo menos uma metade que se parece comigo. Sim. Então, se eu opero nessa lógica, eu vou ter um evento atualmente de mulheres perto de 50, de mulheres brancas, de mulheres de classe média, de mulheres de São Paulo, né? Então, assim, para eu conseguir botar nos meus painéis pessoas diversas, eu tenho que me preparar com mais antecedência, eu tenho que cada vez ampliar a minha rede, eu vou ter que pedir, Lupe, me ajuda aqui para encontrar essa pessoa, ligo para minha amiga da Bahia, você que tá aí no ecossistema, com quem que você tá vendo, né? Então, assim, a gente tem que mudar a lógica, e mudar a lógica de como a gente faz as coisas nesse mundo, onde a gente tá numa loucura enorme, numa Tudo sempre pressão cansado. enorme. Uhum. Ela não é fácil, gente, mas aqui tá o convite. Depois que você muda a lógica, fica fácil operar na outra E mais lógica. leve, talvez. E mais eficiente, porque assim, é Menos muito mais doente. rica. Total. É mais eficiente, menos doente, sabe? É só benefício, E além né? disso, eu tô dando oportunidade pra gente brilhante poder mostrar a sua voz, poder vender, poder prestar serviço. Então, assim, é ganha-ganha pra todo mundo. Agora, dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho A de gente trabalho. podia criar aqui, atenção, diretoria da Ah lá, PP, PP, atenção, ah lá, presidência. ó. Ideia. Então, a gente podia criar um quadro aqui, até com a ajuda da Dri, de marcas, pequenas marcas Eu que acho. nasceram desses projetos. Eu acho. Porque essas marcas estão aí, elas contratam. Elas contratam, Elas, entendeu? Então, assim, e aí, vamos? A diretoria ajuda a eu gente tenho aí. uma iniciativa no consulado que vocês podiam imitar e fazer parecido. Vai lá. No consulado eu chamo e compre delas, tá? Todas as mulheres que passaram pelos meus programas estão cadastradas lá, porque eu incentivo que quer, por exemplo, a gente fez agora Dia das Mães nas nossas localidades. A gente levou mulheres empreendedoras e falou: presentei uma mulher comprando de outra Pois mulher. é. Nossa, tá? que legal Então, isso. eu acho que vocês, primeiro, cada empresa tem que fazer sua parte, né? Mostrar que tem de mostrar os seus Claro. suas qualidades, né? Claro. Mas vocês poderiam ter algumas dimensões e as empresas cadastradas, né? Por exemplo, eu tô querendo prestigiar uma comunidade indígena. Que empresa que tem aqui representando isso? Eu tô querendo prestigiar a periferia. Que empresas que tem aqui que estão na periferia e que ao comprar delas
eu tô apoiando, eu tô querendo assegurar que as mulheres estão participando mais do mercado, que empresas que têm mulheres, eu quero falar com mulheres negras. Então, assim, tem algumas dimensões que vocês poderiam ter as empresas cadastradas e algumas dessas dimensões que ajudam ajuda a gente a se apoiar mesmo, né? Por exemplo, assim, eu sou uma empresa que tenho esse valor. Como é que eu vou fazer negócio com outra empresa com valor parecido? E a gente vai criando realmente uma rede mesmo, né? de prosperidade, gente. Cara, então, eu acho que é bem poderoso. Gente, eu tô... Você reparou que tem uma parte do programa pra cá que eu não consigo mais nem falar, né? Não, porque primeiro que eu não ajudo. Não, porque a gente entra... É quase... Fazer o AppCast é quase uma terapia também, né? Porque também, eu tô a gente... gostando, então, eu tô me divertindo. Porque os convidados, eles começam a falar umas coisas e você vai trazendo aquilo pra você, aí você vai murchando assim na cara e fala assim, ai meu Deus, eu poderia fazer Mas tanto... eu acho que falta isso nos bate-papos, sabia? Fica todo mundo no técnico e todo mundo assim. Então, Carol, veja bem, o PIB este ano está na casa de 4,7. O presidente, o G20 discutiu e tal. E aí a gente fica jogando aquele monte de conversa fora e ninguém chegou a nenhuma profundidade, cara. E eu acho que tá faltando profundidade, tá faltando todo dia a gente levantar e falar assim, pera lá, tô comprando de quem? Exatamente. Tô olhando pra onde? O que vai acontecer ontem? Cara, tem essas campanhas do Compre do Sul, compre de empresas gaúchas, compre de empresas gaúchas agora. Sabe que eu tava pensando até uma pauta que depois eu quero conversar com você. Não esqueça dos assuntos, gente, porque assim, eu tava discutindo. O Rio Grande do Sul vai demorar muito tempo pra se recuperar, muito gente. tempo. E daí, vou pegar o Haiti, outro dia que eu tava discutindo no G20, tá? Gente, o Haiti é uma vergonha a situação do povo no Haiti. E a gente já teve várias intervenções. E atualmente a gente só fala da Ucrânia e de Gaza, ninguém fala do Haiti. O Haiti é horrível. Então, assim como eu, agora muita gente falou, nossa, o Haiti, verdade. Não, é verdade. Semana passada eu vi alguém falando sobre então, essa eu trouxe comparação. esse assunto, que foi até o pessoal do C20, a Alessandra Nilo, que trouxe pra gente como que a gente dá luz para esses lugares miseráveis, com alta violência, que estão sendo esquecidos. Então, por que eu trouxe essas duas coisas, gente? Porque eu falo que talvez o povo brasileiro seja tão bom de doação, porque é um jeito de talvez, para além da nossa benevolência imediata, talvez a gente limpe a nossa consciência, gente. Mas, assim, não vamos limpar, vamos ajudar, sim, porque a doação precisa, a emergência também precisa, tá? Mas não vamos esquecer, gente. Vamos colocar que a gente tem alguns lugares no Brasil que passaram por grandes tragédias, né? Ou que estão em situações muito vulneráveis, e às vezes não tá lá no sul, tá aqui do lado de você, na perifa de São Paulo, do lado da sua casa. Então, assim, como é que você vai pôr na sua agenda de empresarial e na sua agenda pessoal o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho pra mim, talvez não faça da melhor maneira, mas eu sempre achei que do que eu ganho eu posso contribuir pra alguma causa, né? Pra que causa você tá contribuindo? E às vezes você pode contribuir com dinheiro, às vezes você pode contribuir com o seu trabalho, seu né? tempo, com uma série de exato. coisas. Então, assim, quem é que você escolheu próximo de você que é uma entidade, que você pode ajudar uma pessoa, uma causa, né? Todo mundo pode ter. E a gente tem que fazer disso hábitos diários de como eu faço a minha parte, porque eu tô cansada só de reclamação. Eu também reclamo. Tem Não, também, isso a gente retroalimenta um sentimento ruim também, isso né, cara? Tem fator que você controla. Outro dia o diretor, o gerente geral da empresa levou lá um palestrante que falou das coisas que a gente não controla. A gente tá cheio de coisa que a gente não controla. Claro, a gente vai sempre tentar influenciar, fazer nossa parte, mas vamos cuidar do que a gente controla? Isso. Já Chega começo, de reclamar do outro e faça você. Isso, né? O que você tá fazendo? Você conhece o assunto? Você fica dizendo que não gosta, que é ideologia de gênero, fica distorcendo as palavras. Culpa do Harp. Não é? Quanto que você entendeu? Né? Você entende? Você não quer que a sua filha, as mulheres ao seu redor, da sua família, tenham uma vida melhor? Exato. Você não quer ter você uma vida melhor? Porque esse negócio, por exemplo, de que você tem que ser o provedor forte, machão, é pesado, né, Lupe? Não é fácil. Você gosta de ser isso todo o tempo, de estar nessa caixinha? Não, isso me custou muito caro. Não é? Minha vida inteira. Não é? Não tem um custo alto? Sério, me não custou é? muito caro. Então, não é bom pra ninguém. Não. Ai, gente, eu tô amando a nossa conversa, mas eu vou começar a chamar pros finalmente aqui. Finalmente. Dri, não tenho nem o que dizer. Ainda mais assim, acho que você é uma pessoa que você trouxe muito, né? Explicou pra gente os conceitos, mas você é uma pessoa que aterriza, né? Tipo... E é isso que
Ó, gente, eu sou da ação. Esse negócio de ficar só discutindo Nossa, cansa de o saco, Não tenho cara. paciência, Não, e eu quero não. dizer Vamos fazer um projeto? Vamos. Então, vamos lá. Quando é que a gente começa? Fala aí, como é que tá a sua agenda? Já começa. Pronto. Não, mas eu digo isso porque, assim, realmente a gente tem uma postura de cobrar os grandes, que eu acho que tem que ser cobrado, não tô falando que não. Mas a gente, por exemplo, a APP conversa com uma massa de médios muito grande. Sim. Muito grande. Sim. E acho que é importante essa conversa com a Adri pra falar com todo mundo. E uma coisa, Carol, que também acontece, e aí é uma Autocrítica. autocrítica nossa, que é que essas pessoas não são obrigadas a entender, acordar de manhã e saber tudo sobre ESG, Não, saber que não de são. repente elas não são alertadas, né, ali diretamente, Sim. porque É um aprendizado. Exato. É um aprendizado. E Então, a gente que tem acesso. cabe a gente. Exatamente. Cabe a gente. E essa publicidade tem um poder lindo, gente. A comunicação quer pegar essas mensagens difíceis e botar de um jeito legal. Pois é. Como é que a gente cria pílulas, essas coisas porque a diversão é gostoso. Quando eu vejo um conceito divertido, não esqueço, Pois gente. Então, vocês têm um poder de ajudar a gente a transformar essas ideias em coisas palpáveis e ação. Tá bom, você tá a favor de um mundo melhor? Você tá usando o copo mais vezes? Como é que você tá consumindo água? Como é que você tá jogando lixo, né? Isso. De quem que você tá De quem você tá comprando? comprando. Então, acho que essa questão da compra, eu acho que quem ela você dava um tá projeto comprando. legal. De quem você tá A gente tem que ter esse comprando, tá? quadro, né? De quem você tá comprando. Eu Pois é. acho. É muito legal isso. Como é que a marca que você compra, ela cuida? Qual a prioridade que ela dá? Ela dá prioridade para computador ou pro Isso. estoque vivo dela? Exatamente. Né? Para qual é a Isso. prioridade, né? É isso mesmo. Isso, acho que. Bom, enfim. Bom, Carol, Mas, gente, É, vamos terminar, vamos, senão eu vou vai ser ter um preso podcast, antes podcast de 3 horas aqui, cara. Não, mas a gente, Cara, a gente vai embora. Dri, obrigada. Obrigado demais. Tenho várias coisas que eu ainda vou ter que fazer. Algumas pessoas vêm aqui, eu falo pro tem que fazer episódio 1, episódio 2, episódio 3. Você é uma pessoa que com certeza vai voltar. Imagina com uma cerveja e um vinho aqui, onde diria isso. Aí não vai acabar nunca. Vocês vão se ver livre da gente Vinícolas, nunca. alguma vinícola. Patrocinar. Bom, deixa pra lá. Vamos. Mas é isso, queria te agradecer seu tempo, agradecer que você topou vir aqui conversar com a gente, obrigada, e principalmente por todo o aprendizado de hoje, né, Lupe? Desculpa eu falar tanto. Eu quero parabenizar vocês por terem essa preocupação de, num espaço como esse, convidar pessoas diversas, trazerem ideias, estarem super abertos. Para mim foi um prazer conversar. Poxa. E eu pra gente- convido todo mundo a seguir Consulado da Mulher, a seguir W20. A única rede que eu uso é LinkedIn, então se quiserem se conectar comigo, Adriana Carvalho no LinkedIn. Eu ia tá pedir bom? mesmo as arrobas. As arrobas. A Adri já mandou as arrobas. Gente, acompanhe o trabalho do Consulado da Mulher, é um trabalho muito legal. E Obrigada. acompanhe a Adri, porque a Adri também é E uma pessoa muito... acompanha a Carol e o Lupe, que são demais. Hoje eu vou também. começar. Para não dar a gafe que eu dei em algum episódio que eu não lembro qual. Mas Ele fala assim, gente, me segue, tchau. Não, ela perguntou a minha arroba. Ela perguntou a minha arroba. Eu não tô acostumado com isso. A Carol que me colocou nesse mundo. Fala de suas arrobas. Isso. Aí eu falei, minha arroba, então acabou. Ela falou, tá, é a Eu fiquei minha. assim, eu também quero. Então você começa, pronto. Gente, me segue nas redes. É que deve ver bem É uma fácil. empresa de mulher, gente. Compra de uma empresa de mulher. Ah, é uma empresa de dados. É, gente, sigam a Vert, que é a firma, né? É uma consultoria de inteligência de mulher, né? Não, inteligência de mulher, feito por mulheres. Isso. Mas a gente também... Você fica mais inteligente. Mas sigam a Vert, @vert.se no Instagram, no LinkedIn também se acha lá, Vértice. Me segue, né? Gente, me segue, Carol Zaine no LinkedIn. Meu Instagram está fechado, mas me segue lá. Se eu for com a tua cara, eu te aceito. Né? Começa, né? Você sabe que tem um trio. É um trio de mulher que escreve Zaine. Eu lembrei disso agora. Zaine? Zaine faz um Airbnb sensacional. E Uau! no disco, elas são. Eu não lembro agora a nacionalidade, mas elas falam assim: Pronounced Janei. Sério? Onde que é Eu vou te isso? mostrar. Chama Zaine. É difícil achar Zaine, Eu sabia? lembro agora disso, depois eu vou te mostrar. Cara, que loucura! Se eu Bom, achar, mas eu o coloco Lupe tá aqui na tela. distraindo. É Carol, Lupe É e isso. Adriana, tá? Carol Zaine. Consulado da Mulher, W20, Vértice. W20. E a Leo Lupe no Isso. Instagram. Você pronto. sabe que é o Lupe que monta o programa depois, né? Se eu lembrar. Eu vou te mandar assim, coloca as arrobinhas. As arrobinhas, embaixo. A gente manda pro Lupe. É que eu vou abrindo janelas. A minha vida, ela. Enfim,
Eu preciso aprender a Os controlar. pop-ups. Gente, é isso por hoje. Acabou? É isso. Acabou. Agradecendo a Compasso Collab, que aí, ó, também edita, tem que- olha, monta olha eu e... cortando aqui, ó. Não, mas Fê, não, mas Aline. normal. Aline Aline. Nascimento. Que vem da Uma Zona mulher Leste. no audiovisual. Vem da Zona Leste, faz todo o rolê pra chegar aqui, pra quem tá ouvindo de outros estados, Zona Leste de São É um Paulo, rolê. também um rolezinho. Vem aqui todo dia pra fazer o nosso AppCast AppCast. acontecer. Certo? Certo. É nóis. Vamos nessa. Adorei te conhecer, Também. Adri. Gente, obrigada. Beijo. Beijo. Uhul.